Olá, seguidor, olá, seguidora, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube. Eu me chamo Douglas e a aula de hoje, intitulada Revolução Científica, faz parte do projeto Enem no Vivário. Então, convido a todos e a todas para se inscrever em nosso canal, deixar a sua curtida e divulgar, compartilhar o nosso material em suas redes sociais. Portanto, nesta aula, vamos conhecer um pouco sobre um importante momento da história do Ocidente, entre os séculos XV e XVI, e que fundamentou a construção de uma nova forma de conhecimento que foi fundamental para os avanços e transformações históricas, sociais, políticas e econômicas que o mundo experimentará nos séculos seguintes. Falo aqui da Revolução Científica. É precisamente neste momento que a ciência se firma enquanto um campo de investigação autônomo e, portanto, separado da especulação. É precisamente neste momento que a ciência firma-se enquanto um campo de investigação autônomo, separado da filosofia e de suas especulações, e propondo, a partir daquele contexto, uma nova forma de enxergar o universo, pautando-se pelo uso da razão e auxiliado pela experimentação. Uma pergunta é fundamental. O que define a ciência? Ora, a ciência é um campo de investigação que difere tanto da mitologia quanto da filosofia. E a ciência, em grosso modo, ela pode ser definida em partes. O primeiro momento surge através de uma pergunta, de um questionamento, de uma indagação, do qual o cientista, estando em dúvida sobre algo do qual desconhece, formula uma pergunta. Essa pergunta, ela gera automaticamente uma ideia que nada mais é do que uma hipótese. Essa hipótese, ela é uma tentativa de resposta para a dúvida formulada no processo anterior. E, para finalizar, compondo essa tríade do pensamento científico, nós temos o método, que nada mais é do que o teste, colocando a resposta formulada em prova para ver se ela de fato corresponde com a realidade observada. O que difere a ciência de outras formas de conhecimento? O ser humano sempre se indagou a respeito da natureza e do universo que o cerca. Se a ciência surge na época moderna, o que difere ela de outras formas de conhecimento produzidas pelo ser humano ao longo da história? Na minha opinião, é possível se basear-se em três ideias. A primeira delas é, para o cientista, existe uma disposição em admitir a sua ignorância. Todo cientista admite não conhecer e, a partir desse movimento, busca encontrar respostas para suas dúvidas, anseios e indagações. Outro ponto é o lugar que ocupa nesse processo a observação e o uso sistemático da matemática. Um terceiro ponto é a aquisição de novas tecnologias, uma vez que a ciência ela baseia-se toda a sua construção de conhecimento na produção do novo. E esse novo se expressa, sobretudo, a partir do uso de novas tecnologias. Algumas observações são importantes. Primeira delas, nós não temos a resposta para todas as perguntas que formulamos. Segundo, a ciência não possui dogmas. A ciência não trabalha com verdades universais ou verdades que duram ao longo do tempo. A cada momento em que o cientista se propõe a fazer uma nova teoria, ele coloca em prova tudo aquilo que foi colhido como evidência no passado e busca encontrar, possivelmente, novas soluções para os problemas já antigos. E por fim, a ideia de que o conhecimento ele é poder. A nossa sociedade no século XXI é herdeira dessa ideia de que o conhecimento expressado nas mais vastas áreas da ciência, ela é utilizado como instrumento de poder e como retórica de força. Uma observação importante:
A ciência é uma busca por reordenar a posição do homem dentro do universo. Ora, dentro desse contexto de aparecimento e de fortalecimento da atividade científica, alguns nomes merecem destaques. Lembrando, acima de tudo, que nós estamos lidando aqui com um contexto eminentemente europeu e eminentemente masculino. Então, os nomes do qual eu irei citar pertencem todos ao continente europeu e ao gênero masculino, excluindo, portanto, desse processo outras áreas e regiões do mundo e também atividade e participação feminina. O primeiro nome do qual eu gostaria de destacar é de Nicolau Copérnico, que foi o formulador da teoria heliocêntrica, pela qual o Sol ocuparia o centro do universo e não mais a Terra, do qual estaria orbitando em torno do Sol. Copérnico ficou muito conhecido por realizar estudos de observação dos movimentos dos astros, das estrelas e dos planetas. Ele foi alvo da ação da Inquisição e teve que refutar os seus argumentos para não correr o risco de morrer na fogueira. Inclusive, a sua principal obra, A Revolução dos Corpos Celestes, ficou incluída durante muito tempo na lista dos livros proibidos pela Santa Inquisição. Outro nome fundamental é o de Giordano Bruno, pelo qual toda a sua obra, todas as suas experimentações, métodos e análises lhe custaram a vida, sendo morto na fogueira por ação também da Inquisição. Defensor ferrenho do heliocentrismo proposto por Nicolau Copérnico e também da ideia de pluralidade do mundo. Segundo Giordano Bruno, que seguia as observações de Copérnico, que infelizmente precisou refutar as suas teorias para manter-se vivo, Giordano Bruno levou elas a um próximo nível. Segundo ele, o universo como um todo, ele não está imóvel, ele está em constante movimento e, portanto, ele também é infinito, ele não possui um fim. Ele também sofreu a ação da Igreja e desafiou abertamente ela ao afirmar que Deus não é o motor, a causa primeira de todas as coisas. Outro nome fundamental é de Galileu Galilei, discípulo de Copérnico, que descreveu a Via Láctea utilizando-se de uma luneta astronômica criada por ele mesmo. Segundo ele, o universo também estava em constante movimento, nada estava estático. E tal como Nicolau Copérnico, tal como Giordano Bruno, sofreu perseguição da Igreja e foi tido como um herege. Perseguido, para escapar da condenação, declarou que as suas teorias não passavam apenas de hipóteses. Um nome fundamental e que merece destaque é o de René Descartes. Descartes é, sem sombra de dúvidas, o pai do racionalismo moderno, para quem a compreensão do mundo material, do mundo, da realidade que nos cerca, só seria alcançado através do uso sistemático da razão. René Descartes é um opositor de um outro pensador intelectual e cientista dentro daquele contexto, que é Francis Bacon, para quem a realidade que o cerca só poderia ser alcançada não através do uso da razão, mas sim através da experimentação. E, para finalizarmos, temos Isaac Newton, formulador da lei da gravitação universal, do qual todo objeto que exista no universo exerce uma atração numa proporção de maior massa para menor massa. Portanto, percebam que esses nomes aqui citados dedicaram as suas vidas e também a sua obra a produzirem elaboradas teorias, hipóteses e formulações científicas para compreender a realidade que os cercavam e tentar encontrar respostas para causas, indagações e dúvidas do qual anunciavam. Um exemplo que elucida muito bem isso é o do próprio Isaac Newton,
do qual a formulação da sua teoria veio, conta-se a história, a partir de uma maçã que caiu na sua cabeça. Quando ele olhou para aquela maçã, pensou, por que essa maçã não caiu para cima? O que para nós hoje pode parecer algo óbvio, para ele foi a ponta de um processo de investigação que marcou a trajetória do mundo nos séculos que se seguem. Pessoal, termino a aula por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, deixem no campo abaixo. Curtam, compartilhem e ajudem na divulgação. Boa prova e bons estudos!